é o indicativo do Vasco tá evoluindo do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de administração, e não porque ele não será vendido, repito, mas sim porque você poder negar uma proposta tão alta, com porte físico, com força no chute, finaliza bem dentro e fora da área, um jogador que joga bem fora da área, com todas essas características, eu acho que o Rayan deveria pensar em ir para uma liga mais mais destacada do que a Rússia e um time que dispute competição europeia. O silêncio durou poucos segundos. Aqueles segundos pesaram como uma eternidade em São Januário. Quando a notícia vazou, ela não chegou em tom de festa, nem de comemoração. Chegou como um impacto seco, um daqueles que fazem o torcedor parar tudo, olhar para o escudo e se perguntar: até onde o Vasco está disposto a ir para segurar suas joias? Antes de qualquer coisa, se você vive o Vasco de verdade, já chega fortalecendo o Vasco On. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala de fora, aqui a gente fala de dentro, com alma cruzmaltina, com respeito à história e com os pés fincados em São Januário. Na temporada. Então, assim, um jogador super jovem, um jogador que tem 19 anos, faz 20 só em agosto, um jogador com porte físico, com força no chute, finaliza bem dentro e fora da área, um jogador que joga bem fora da área, com todas essas características, eu acho que o Rayan deveria pensar em ir para uma liga mais destacada do que a Rússia e um time que dispute competição europeia. Mas é aquele negócio, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Se chegar lá a grana e dizer, Rayan, tu vai ganhar o salário tanto, o staff e o Rayan acharem que tem que ir, beleza. Mas eu acho que futebolisticamente o Rayan poderia conseguir coisa melhor. E aqui acho muito satisfatório para o torcedor do Vasco a sensação de que o Vasco hoje pode negar uma proposta de 31 milhões de euros, porque o Vasco não está desesperado para vender. Não estou dizendo com isso que a situação financeira do Vasco é excelente, não, muito pelo contrário. É muito difícil, é muito complicada e sabemos disso. O Pedrinho está tendo que se desdobrar numa série de situações, está lá a questão da recuperação judicial rolando, mas o Vasco começa a trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Pedrinho arrumou um belo contrato com a Nike, uma grana boa que vai entrar, trocando a capa pela Nike. O Pedrinho arrumou um novo patrocinador master, também com maior verba da história do Vasco para patrocinador master. Então é um Vasco começando a sair dessa crise que ainda é muito complicada, ainda é muito severa do ponto de vista financeiro. Mas hoje o Vasco passa um recado para o mercado, não vai ser qualquer dinheiro que vai tirar jogador do Vasco, muito menos o principal jogador do Vasco no momento. Agora respira, porque o que está acontecendo com o Rayan não é só mais uma proposta recusada. É um capítulo pesado de uma história que mistura dinheiro, pressão, ambição, orgulho e identidade. O Zenit, gigante russo que há anos olha para o futebol brasileiro como um verdadeiro supermercado de talentos, fez sua jogada. Ofereceu 31 milhões de euros por Rayan. Sim, você ouviu certo. Uma proposta que, em valores atuais, gira em torno de 200 milhões de reais. Um número que assusta, um número que seduz, um número que derruba estruturas em muitos clubes brasileiros. Mas o Vasco disse não. E esse não foi simples, não foi automático, não foi irresponsável, foi calculado, foi simbólico, foi um recado. A diretoria cruzmaltina bateu o pé, só conversa a partir de 50 milhões de euros, um valor que coloca Rayan em outro patamar. Um valor que diz ao mercado que o Vasco não está disposto a vender barato aquilo que construiu com paciência, trabalho e aposta na base. E aqui começa a comparação que mudou o tom dessa história. Porque quando a gente olha para trás, percebe que o Zenit não está brincando. Esse mesmo clube já colocou cifras gigantescas na mesa por outros brasileiros. E não foi pouca coisa. Em janeiro deste ano, o Zenit arrancou Luiz Henrique do Botafogo, pagando 35 milhões de euros, uma negociação que sacudiu o futebol brasileiro. Poucos meses depois, foi lá e pagou a multa de 25 milhões de euros por Gerson, tirando o volante do Flamengo sem margem de discussão. Ou seja,
A proposta por Rayan é maior que a de Gerson e muito próxima da que levou Luiz Henrique. Isso muda tudo, porque não estamos falando de uma aposta, estamos falando de um reconhecimento. O mercado europeu está dizendo, sem rodeios, que Rayan já é visto como jogador de elite. Mas a história não para aí. Em 2022, o Zenit já tinha pagado 25 milhões de euros por Yuri Alberto, quando o atacante ainda defendia o Internacional. Mais recentemente, desembolsou 15 milhões de euros por Arthur, que saiu do Palmeiras. Jogadores consolidados, com rodagem, com números, com peso. Rayan, por sua vez, é jovem, muito jovem, mas já carrega algo que o dinheiro não compra: impacto imediato. Artilheiro da Copa do Brasil de 2025, destaque do Brasileirão, decisivo em jogos grandes, um jogador que não se esconde, que chama a responsabilidade, que tem personalidade. E isso, no futebol moderno, vale ouro. Por isso, dentro do Vasco, a proposta do Zenit acendeu alertas em todos os setores, do departamento de futebol à diretoria, da comissão técnica aos bastidores políticos. Segurar Rayan virou uma questão estratégica e também emocional, porque a nação cruzmaltina sabe o que significa perder talento cedo demais, sabe o gosto amargo de ver ídolos formados em casa brilhando com outras camisas. O trauma ainda existe e ele pesa nas decisões. Mas existe um outro lado dessa moeda. O futebol brasileiro vive um momento de valorização extrema, clubes segurando jogadores, propostas sendo recusadas, um novo cenário se formando. Flamengo recusando 150 milhões por Wesley, Fluminense dizendo não para ofertas por Arias, Corinthians rejeitando quase 150 milhões por Garro, Cruzeiro quase negociando Matheus Pereira por 100 milhões. E o Zenit está no meio disso tudo, atacando, tentando, insistindo. O caso mais recente foi o de Richard Rios. O Zenit ofereceu mais de 29 milhões de euros. O jogador recusou, acabou indo para o Benfica por 30 milhões. Ou seja, nem sempre é só o clube que decide. O jogador também pesa a carreira, o destino, o projeto. E aqui entra um ponto crucial. Qual é o projeto do Vasco para Rayan? Dentro de São Januário, o discurso é claro. Rayan não é apenas uma joia para vender. Ele é parte do projeto esportivo, um jogador que pode liderar o time em campo, que pode ser protagonista, que pode ajudar o Vasco a voltar a disputar títulos de peso. Mas ninguém é ingênuo. 50 milhões de euros não é um valor colocado à toa, é uma proteção, é um recado ao mercado. Se quiser tirar, vai ter que pagar caro, muito caro. E isso também muda a forma como o Vasco é visto lá fora. Por muito tempo, o clube foi tratado como vendedor fragilizado. Hoje a postura é outra, é de quem escolhe o momento certo, de quem sabe o valor do que tem, de quem entende que vender bem também faz parte da reconstrução. Mas vender no momento errado pode custar caro esportivamente. Rayan hoje é mais do que um ativo financeiro. Ele é símbolo da base, da esperança, do futuro. E o torcedor sente isso. Cada jogo dele é observado com lupa. Cada gol é comemorado como se fosse um aviso ao mercado. Ele vale mais. Cada atuação forte reforça a sensação de que segurar foi a decisão certa. Mas o futebol não para. As janelas não dormem. Os empresários trabalham. Os clubes observam, e o Zenit claramente não desistiu. Essa história ainda vai render capítulos intensos. Pode terminar com uma venda histórica, pode terminar com permanência e idolatria, pode terminar com Rayan levando o Vasco a conquistas e saindo ainda mais valorizado. O que não muda é o fato de que o Vasco, hoje, está sendo respeitado. E isso, por si só, já é uma vitória. Então, família cruzmaltina, fica o convite à reflexão. O Vasco precisa vender? Precisa, mas precisa vender qualquer um, a qualquer preço, a qualquer momento? Não mais. O caso Rayan é um divisor de águas. É o teste de maturidade de um clube que tenta se reencontrar com sua grandeza. E seja qual for o desfecho, uma coisa é certa. O gigante da colina voltou a sentar na mesa grande do futebol. E aqui no Vasco On, a gente vai seguir acompanhando cada detalhe, cada bastidor, cada movimento dessa novela. Porque o Vasco não é só notícia. O Vasco é sentimento, é história viva. E essa história ainda está longe do fim.